Bom dia, bom dia. Hoje eu queria trazer o tema da mindfulness das emoções. E, na verdade, entender, né, esse trajeto de aprendizado. A gente tem essa recomendação, né, essa didática, a ordem dos fatores, que foi proposta lá atrás pelo Siddhartha Gautama, o Buda, com o que ficou conhecido como as 4 aplicações de mindfulness. Esse é um dos poucos textos que realmente são atribuídos a ele, é um dos poucos textos que ele realmente deixou escrito, que é o Satipatthana Sutra. E quando a gente estuda um pouco o Satipatthana Sutra, a gente vê que lá existe essa ordem didática de aprender mindfulness. E ele começa falando do corpo. E nessa primeira aplicação de mindfulness, que ele sugere que a gente use o corpo como âncora, existe lá essa recomendação da respiração. Mas é preciso entender, né, essa respiração ali, ela é como um exemplo do que seria fazer mindfulness do corpo. Não significa que mindfulness do corpo se restringe apenas à respiração. É importante fazer essa leitura, né, dessa primeira grande aplicação. Então, hoje em dia, nos programas modernos, né, contemporâneos, com embasamento científico, a gente vê muito essa proposta de corpo, de respiração, de o body scan, não é? O body scan nada mais é que uma prática de mindfulness do corpo, né? E o que você tem são as diferentes propostas didáticas de trabalhar essa mindfulness do corpo. Então, uns começam pela respiração, outros começam fazendo um body scan super minucioso, não é? Longo, de longa duração. Né? Aqui eu trago uma proposta de fazer práticas mais curtas, de trazer o foco para o corpo, partes mais específicas, não é? E a gente vai trabalhando assim essa primeira etapa do processo. E aí, num segundo momento, vem a proposta de trabalhar mindfulness das emoções. E é muito importante se permitir esse tempo de primeiro aquietar a mente só no corpo, para depois começar a olhar para as emoções. Porque se a gente já começa querendo reconhecer demais as emoções e querendo trabalhar, a chance enorme é de que a gente comece a ficar raciocinando, analisando, julgando as emoções. Então, primeiro a gente precisa desconstruir o nosso approach, né, das percepções, trabalhando com o corpo, para depois a gente ir para as emoções. Então, aqui eu queria trazer esse básico de como a gente vai fazer a mindfulness das emoções. Então, também, uma proposta milenar nos convida a perceber as emoções inicialmente só em termos de agradável ou desagradável. Bem simples. Bem, né, se a gente for pensar, é bem a raiz das emoções, não é? E se a gente faz disso um espectro e não um liga e desliga, não é? A gente vê que entre agradável e desagradável existe uma miríade de emoções. Quando a gente traz essa proposta para a vida contemporânea, por conta dos hábitos culturais, sociais, muitas vezes a gente percebe uma dificuldade de entrar em contato com as emoções. Como eu digo sempre, né, parece que a gente criou um grande preconceito com as nossas emoções, como se elas fossem a causa de todos os nossos problemas. Então, o descontrole emocional, a impulsividade, né? Então, o quanto que ser racional é super valorizado na nossa cultura.
não só a cultura local nossa aqui brasileira, né, mas a cultura moderna como um todo. E quando a gente vê esse movimento da mindfulness, esse interesse, né, por mindfulness, junto com ele vem esse convite de começar a fazer uma regulação emocional, não é? Só que para a gente poder realmente regular a emoção de forma saudável, a gente tem que minimamente aprender a entrar em contato com a emoção. E é aí que entra a proposta de mindfulness das emoções, né? Para que a gente possa entrar em contato com essa sensação emocional. Então, quando a gente começa essa jornada da mindfulness, né, trabalhando inicialmente a primeira aplicação, a gente aprende a reconhecer as sensações do corpo. E a gente começa com as sensações táteis, né? Então, pressão, temperatura, textura, né? Essa postura geral do corpo. E aí a gente aprende, não é? A reconhecer o que são apenas sensações táteis. E isso vai nos ajudar, porque quando a gente faz mindfulness das emoções, a gente também quer reconhecer sensações no corpo, mas são sensações que não são táteis, são sensações emocionais. Então, é aquele frio na barriga, é aquela contração nos ombros, é aquele aperto no peito, é aquele comichão, não é? Então, várias sensações bem concretas que são sensações emocionais. Então, hoje eu queria trazer de novo esse convite da gente explorar essas sensações e reconhecer, diferenciar o que é uma sensação tátil do corpo de uma sensação emocional. E nesse discernimento, apenas reconhecer essa qualidade, né, esse tom, é uma sensação agradável ou desagradável, permitindo que haja uma grande variação entre esses extremos, né? Muito cuidado com perceber as emoções neutras. Claro que existe um ponto de equilíbrio, um ponto neutro, mas como eu estava falando, na nossa cultura a gente foi tão treinado a não sentir as emoções, que muitas vezes essa neutralidade, na verdade, é uma falta de reconhecimento das sensações emocionais. Por isso que a gente vem com essa proposta de treinar mindfulness das emoções. E lembrando que a gente quer manter a mesma proposta, não é? Observar, sem querer consertar, sem ficar julgando, sem classificar, né, em bom ou ruim, no sentido de quero, não quero, né? Então, mesmo se a sensação for agradável, a gente mantém uma atitude imparcial. Mesmo se a sensação for desagradável, a gente também observa com imparcialidade. É só um exercício de reconhecer. Não estamos aqui querendo consertar nada, não é? Muito bem. Vamos lá? Então a gente fecha os olhos, faz uma respiração mais profunda. Solta bem o ar. E assim a gente vai iniciando a prática. Devagarinho, recolhendo a atenção para o corpo. Reconhecendo a postura.
reconhecendo que tudo bem ter assuntos na mente, a gente vai só trazendo o convite da pausa, deixando que o corpo fique mais evidente e que os assuntos caiam para um pano de fundo, sentindo bem a pressão contra o assento, sentindo o alinhamento da coluna, cabeça, nos ancorando neste momento, nestas sensações. Devagarinho, vamos incluindo percepções dos músculos que se movem com a respiração, músculos do tronco, abdômen, tórax, deixando a respiração seguir bem natural. Vamos só acompanhando as sensações. Procurando manter contato, acolhendo o que se passa, trazendo a atenção de volta se ela foi embora, em distrações, assuntos. Deixando que a mente vá repousando no corpo e na respiração.
E conforme a gente vai reconhecendo sensações de movimento, de pressão, contato, temperatura, vamos investigando que sensações não são exatamente táteis. Talvez uma temperatura diferente em alguma parte do corpo, talvez alguma sensação nos ombros, e conforme a gente vai investigando essas sensações, vamos apenas reconhecendo se elas são agradáveis ou desagradáveis. Observando também se essas sensações, ao serem observadas, mudam de alguma forma, espontaneamente. Sustentando o interesse, a investigação, evitando análises, retornando ao corpo sentado, respirando. E então, investigando novamente o que mais está presente, que não é exclusivamente tátil. E talvez
validando-se de forma geral o tom emocional deste momento. Está mais para agradável ou desagradável? Validando as percepções. Vamos gentilmente respirando fundo, finalizando a prática no seu tempo. Para compartilhar sua experiência e ouvir a experiência de outras pessoas com essa prática, venha participar do Práticas Online toda sexta-feira, das 8h15 da manhã às 8h45, pelo Zoom. Mais informações pelo WhatsApp 11 9 6631 4834. Bom dia, bom dia. Hoje eu queria trazer o tema da mindfulness das emoções. E, na verdade, entender, né, esse trajeto de aprendizado